capítulo 16, versículo 13. Esse texto aqui é interessante porque Jesus vai fazer um questionamento, né, e ele vai entrando nessa gradação. Primeiro ele vai perguntar o que dizem os homens ser o próprio Cristo. Então vamos ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é a expressão que Jesus usou para diferenciar, né? Porque esse termo Filho do Homem vai remeter à criação. O Filho do Homem, ou seja, veio na cadeia de Adão, é o Filho do Homem. E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Né? E disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Agora é com os discípulos. Primeiro ele pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles vão dar esse panorama e agora ele vai perguntar aos discípulos, e vós? Né? E vós, que dizeis que sou? Aí Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus vai e fala, respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, a palavra de Pedro tomando a frente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa mensagem não veio de carne, veio do Espírito. E o que nós podemos ver neste momento a respeito dessa temática aqui? Porque é uma pergunta que ela está ecoando até os dias de hoje. Nós vamos ver que os discípulos estavam ali acompanhando a Jesus o tempo todo. Os discípulos todos estavam vendo os feitos de Jesus. Viam curas, viam multiplicação de pães, viam Jesus andar sobre o mar, viam os ensinamentos e cura de paralíticos. Muitas coisas eram feitas. Então as pessoas ficavam ali ligadas daquela forma. Poxa, quem é esse homem? Quem é isso? Ele faz isso. Quem é este homem que tem o poder de parar, que mandar calar o vento? Quem é esse homem que expulsa demônio? Quem é esse homem que faz o paralítico levantar? Quem é esse homem? Então, isso estava diante de toda a população lá na Judéia, na Galileia, todos aqueles locais que Jesus estava, todo mundo sabia, porque era uma vila, vilarejo, e aquilo ia de uma forma ganhando dimensões muito grandes a respeito daquilo. Então, Jesus chega nesse momento, que certamente aqui é o meio da sua trajetória, né? Que segundo o tempo de Jesus na Terra ele viveu 33 anos, mas ele teve um período de 3 anos e meio pregando a palavra de Deus, pregando a palavra e colocando para as pessoas aquilo que os profetas lá atrás anunciavam, que era esse o Cristo. Os profetas, desde Moisés, vieram anunciando que viria. O profeta Moisés lá atrás falou, eis que o Senhor Deus enviará um profeta semelhante a mim, na qual aquele que não ouvir será extirpado da congregação. E o que nós vimos agora? Os fariseus questionando esse profeta que foi enviado. Questionando Jesus, Jeremias, Isaías, os profetas todos anunciaram a Jesus. E chega agora Jesus. Chega Jesus, está aí naquele momento e é questionado por pessoas que tinham entendimento da palavra de Deus, que sabiam das profecias, que sabiam dos profetas, mas estavam cegos, porque estavam na parte de baixo, estavam olhando com os olhos da carne e não com os olhos do Espírito. Então essa trajetória foi toda notória para todos, ali os pobres que tiveram, todo mundo sabia quem era Jesus, estava ali. Só que as pessoas que estavam acompanhando, Jesus vem, pergunta neste momento, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então eles falaram isso. Mas agora nós vamos ver que já passaram 2000 anos, mas fica a pergunta, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa pergunta está ecoando, porque não parou aí.
Porque depois disso surgiram várias pessoas, várias crenças, uma série de coisas foram colocadas, porque a intenção do inimigo é colocar o joio no lugar do trigo, misturar o joio com o trigo. Então, misturar, toldar a palavra. Porque o que acontece? Quando uma pessoa aqui, atualmente, nós temos N, até mesmo várias crenças, várias ramificações, seja no Oriente, seja no Ocidente, são várias crenças, mas uma divisão do mundo existe, que é ou você é islâmico, ou você é católico, que também é um cristão, né? Católico cristão, né? E o evangelismo, ou seja, é a parte que é focada na vida. Né? O católico é católico, porém ele não tem o foco dele nas escrituras. Né? E o cristão mesmo, que confia na palavra de Deus, ele tem a Bíblia como bússola. Tudo aquilo que foi tratado aqui no nosso culto está em cima da Bíblia, não tem nenhuma inverdade aqui. Então, muitas ramificações seguiram. Os islamitas dizem que Maomé, reconhecem que Jesus era um grande profeta. Porém, Maomé era o último profeta. Coisa que Jesus lá falou para João Batista, que João Batista, a lei e os profetas duraram até João Batista. Então, o ciclo dos profetas terminou em João Batista. Né? Então, aí ele fala que, não, Maomé é o profeta, o último profeta. Então, quer dizer, já foi mais uma ramificação. E daí vem muitas outras, e chegamos a esse dia de hoje, que essa pergunta ainda continua ecoando. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí é que está. Por quê? Hoje nós estamos vendo, sedimentados na palavra de Deus, sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista veio anunciando a Cristo e falando assim, após de mim, vem um no qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, dias depois aparece Jesus para ser batizado por João Batista. E ele vai fazer essa revelação. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que a simbologia do Cordeiro? Porque nós vamos ver daqui a pouco essa simbologia do Cordeiro. Tá? Cordeiro que tira o pecado do mundo. E foi a trajetória de Jesus já fazendo diferença em vários setores das classes lá de Roma, dos judeus. Foi tendo essa reverberação. E chegamos agora ao ponto de que, se existe um Cordeiro que tira o pecado do mundo, o que vem a ser esse Cordeiro? Esse Cordeiro, ele simboliza o quê? Aquela Páscoa que teve lá no Egito. Porque como nós sabemos que vimos os seriados aí a respeito de Êxodo, né? As pessoas que não têm acesso às escrituras ou que não querem ler a escritura, veem os seriados aí vão ver que ali houve um povo que estava escravo no Egito. Estava escravo por muito tempo lá. E que Deus ouviu o clamor deles e enviou um libertador para aquele povo. E esse libertador foi Moisés, na qual Deus começou a falar através de Moisés, porque ele foi criado no seio de Faraó, dentro da família de Faraó, mas Deus veio chamar ele para libertar o povo do Egito. E como foi essa libertação? Essa libertação veio através de 10 pragas, uma praga após a outra. E chegou a última praga, que foi a mais violenta e foi a praga que eles tiveram que libertar o povo de Israel, que foi a praga dos primogênitos. E para que o povo do Egito ficasse livre dessa praga, eles teriam que matar um cordeiro pascual, um cordeiro sem mancha, pegar o sangue daquele cordeiro e colocar nas portas. Todo o povo judeu para fazer aquilo, e aquele cordeiro era servido no próprio momento. O sangue estava na verga das portas, mas o cordeiro era servido como a ceia deles lá. E isso aconteceu porque quando o destruidor foi enviado, ele foi visitando tudo quanto era casa. Mas tinha casa lá que tinha as vergas, que era a casa dos hebreus, dos judeus, eles não entravam.
E a Bíblia fala que houve muito choro, que até o primogênito dos animais também foi. Então foi uma coisa muito terrível e que por esse impulso, por esse evento, eles tiveram que libertar o povo do Egito. Então aquilo ali foi comemorado como se fosse a Páscoa, e essa Páscoa depois foi feita no próprio deserto. Então ali estava a Páscoa, mas com o quê? Com ervas amargosas, com coisa, nada que tenha a ver com a Páscoa de hoje. Tá? A Bíblia vai nos falar que não tinha chocolate, não tinha coelhinho de Páscoa, não tinha nada. A Páscoa era ervas amargosas e mais coisas lá para eles sentirem o sofrimento do que foi feito no deserto, do que eles passaram ali, para que eles fossem libertos. E nós vemos aqui o quê? Cordeiro Pascual. E qual a ligação que nós vamos ter com isso? Nós vamos ter a ligação porque Deus, assim como libertou o povo do Egito, de uma escravidão do faraó, agora ele envia o próprio Cristo, ele vai enviar como cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é o pecado somente do judeu, não é o pecado do hebreu, mas o pecado do mundo. Porque esse pecado, o homem nasceu com pecado. Não adianta dizer, eu faço isso, você nasceu no pecado. E como é que você faz para que você se livre do pecado? Deus enviou essa aliança. Enviou a aliança do Cordeiro Pascual. E Jesus vem assumir isso como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que o meu irmão leu ali aquela situação lá, desse discurso, que os fariseus não aceitavam, mas todos aqueles que aceitavam. Porque o Evangelho disse assim, o Evangelho de São João vai dizer, veio para o que era seu. Mas os seus, que eram os judeus, não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Ou seja, o Evangelho ele é extenso a todos aqueles que aceitam a Cristo como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, lá no finalzinho vai dizer assim, ide por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, ele vai trazer um chamamento a todo, ide por todo mundo, ou seja, não escapa ninguém. Olha, a mensagem de Deus é pregada aqui, lá nas Arábias, onde for, o Evangelho será pregado a todas as partes do mundo. Não é isso? Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, quem crê pela palavra de Deus será salvo. Não é isso? Coisa maravilhosa, que é uma coisa extensiva, não era só para o judeu. O judeu, ele tinha para ele, o povo hebreu tinha para ele como se a salvação fosse só para ele, que Jeová, Deus, estaria só restrito ao povo judeu. Na verdade, o povo judeu, ele é o povo de Deus. Porém, a rejeição dele fez com que todo mundo que ouvisse a palavra de Deus, que cresce no Cristo Jesus, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aí você tem acesso ao reino dos céus. Porque lá em Apocalipse, vai ter uma parte muito, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, ele vai falar sobre esse sangue do Cordeiro que está aqui. Ele vai falar assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão acesso à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Essa é a promessa para todos aqueles que creem. E é em cima dessa mensagem que eu quero dizer para vocês que a Santa Ceia ela foi para os hebreus, lá no Egito. Aliás, a Páscoa foi para os hebreus lá no Egito. E Jesus, conforme a minha esposa leu, lá em Mateus capítulo 26, ele vai falar, ele vai dar como é feito isso. Ela leu ali a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Porque Jesus ali num determinado momento, ele vai assumir essa responsabilidade, vai dizer, e vai fazer aquele cerimonial. Muito desejei estar convosco neste momento, ou seja, celebrar aquela Santa Ceia, ou seja, o momento que antecedia todo o sofrimento dele pelo próprio povo dele. Que os romanos mataram, mas foi arquitetado pelos próprios judeus. E nós sabemos disso. Por quê? Ele vai subir, vai chegar e vai pegar o pão e o vinho.
o vinho simboliza o sangue e o pão simboliza o seu próprio corpo. Né? E ele vai falar sobre isso. E é isso que nós vamos entrar, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer a Santa Ceia. Estamos aqui no Evangelho. Agora vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Que o apóstolo Paulo vai falar exatamente como é feita essa Santa Ceia, porque ele vai fazer menção àquilo que a Varó Karine leu no início. Nós vamos estar aqui no versículo 23. 1 Coríntios, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, para fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O apóstolo Paulo está ratificando, ou seja, dando ênfase, porque a Santa Ceia ali, ela já estava tentando se desviar do motivo real, que eles estavam encarando a ceia como a ceia comum, mas a Santa Ceia tem que ter esse pensamento fixo de que aquilo é comunhão, aquilo é comunhão do povo de Deus, é comunhão daqueles que creem no Senhor, para que exatamente nessa junção seja tudo uma unidade. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Assim também diz o apóstolo Paulo. E agora nós vamos fazer a nossa celebração aqui da Santa Ceia, que na verdade, né, a gente esperava mais pessoas, né? Mas não veio, então nós vamos celebrar, eu e a Karine, né, porque nós já temos um vínculo, né? Somos batizados, né? E é assim que as pessoas têm que fazer esse voto, têm que fazer essa confissão de fé para participarem da Santa Ceia. Amém? Karine, por favor. Amém. Aí esperamos que depois Deus trabalhe no coração para que a gente possa aumentar as pessoas que precisam chegar para entender esse raciocínio do Cordeiro Pascual. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que foi enviado, é o cálice da nova aliança. Então eu vou ler aqui, eu vou fazer a oração e depois serviremos a Santa Ceia. Pai bendito, Pai amado, aqui está, Senhor, o pão e o cálice. Estamos aqui na unidade da Tua Igreja na face da terra, porque assim diz a Tua palavra. Ó Pai, nós agradecemos por este momento. Amém. E todos aqueles que celebram, Senhor, aqueles que estão, Senhor, na unidade da fé, que estão fitados, ó Pai, neste novo nascimento, nessa nova criatura, que é receber o Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos porque podemos celebrar ainda, Senhor, em segurança. E Tu tens nos dado essa força. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Fez desse sangue lavado com roupas que dão salvação. Os pecadores gemidos e perante o seu Deus já estão.
chagas purezas para o maior pecador, foste mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sem de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Graças a Deus, esse culto está sendo enviado para os missionários da última hora, lá na Espanha, do outro lado, que tem nos honrado com a pregação, com as orações de cada um de nós. Não fique triste, porque eles agora estão de noite, estão de madrugada lá. Nós estamos aqui fazendo o nosso culto neste momento, mas eles vão receber esse culto amanhã e vão botar para rodar nos canais deles lá esse culto sobre essa Páscoa, sobre essa Santa Ceia. E nós temos este polo de oração, que aqui nós oramos, eles oraram lá, e os milagres têm acontecido, muita coisa boa tem acontecido, né? Graças a Deus, essa semana eu posso me alegrar, porque eu estava muito impressionado com os exames que eu ia fazer, e graças a Deus o exame deu tudo legal, o doutor me parabenizou, e eu vou continuar ainda, porque a minha vida está diante de Deus. Nós sabemos que tem necessitados aqui na nossa família, e que Deus, Ele tem todo o poder, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da criação. Ele querendo, Ele vai. Se a gente invocar, se a gente tão somente clamar, os milagres vão acontecer. E é isso que está acontecendo. Porque enquanto houver um joelho dobrado orando, ali incide a presença do Senhor. Ali incidem as bênçãos. E todos nós somos participantes disso. A nossa família está amparada por oração. Eu estou orando aqui, Naô está orando lá, Tassi está orando lá, Ageu, todo mundo ora pela família. E tem os sobrinhos também que estão orando. E vai aqui, tem igreja aqui, tudo intercedendo. E essa é a vida do cristão. Que não cessar de oração, porque a oração é o incenso que sobe ao trono da graça de Deus, e Ele vai apreciar, e Ele vai nos ouvir, e vai nos fortalecer, até que nós venhamos a ser recolhidos para a sua glória. Tá? Eu quero deixar para o meu irmão Esdras, se você sentir vontade de se batizar, não se fala comigo, a gente dá um jeito. Se você quiser se batizar em rio, você se batiza em rio, se quiser se batizar em banheiro, porque o batismo, ele é um novo nascimento. É um novo nascimento e simboliza também o sepultamento do velho homem. Tá? Se você tiver alguma dúvida, assim, tem pastores, o Naô é pastor, eu sou pastor, o Tarsis é diácono, todos podem batizar, qualquer um pode te batizar, desde que a confissão seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está aí a renovação. Qualquer situação, se você sentir no teu coração, olha, eu quero me batizar, não importa, depois a igreja, a denominação, você vê qual que você vai seguir, mas o importante é que pelo que você leu, pela comunhão que você está, você tem avançado e vai avançar muito mais, você e tua família, porque a palavra de Deus é assim, crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e tua casa. Porque a tua oração é importante para a santificação da tua mulher e do teu próprio filho, para chegarem exatamente a este momento de firmeza espiritual. Porque a gente sabe, eu digo assim, eu tive um problema há 5 anos atrás e eu orei ao Senhor dessa forma. E tinha um nódulo, eu tinha um câncer na próstata. Tinha mesmo. Foi detectado, o Carlinhos não sabia, ninguém sabia. E eu fiquei. Só que eu fiquei lá na minha casa sozinho. E eu, orando ao Senhor, falei assim, Senhor, eu não peço que tu me cures não. Senhor, faça-se a tua vontade. Se tu quiser que eu viva mais um pouco, seja feita a tua vontade. Se tu quiser também que eu parta, seja feita a tua vontade. Mas se tiver alguma coisa ainda que eu possa fazer para engrandecer, para deixar viva essa chama do Evangelho, Senhor, é contigo mesmo. Eu acho que ele optou pela segunda passagem, pelo segundo pedido. Porque até hoje eu estou aqui, estou pregando o Evangelho com firmeza, com segurança. Pessoas que me acercam, Deus tem me iluminado para me falar a palavra de Deus, para pregar, para mostrar exatamente que no meio dessa moda, dessa confusão toda que tem de crença aí, existe um portal, existe um caminho, o caminho da verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, está feita a mensagem, está pregada, e que Deus trabalhe nos nossos corações. Agora nós vamos fazer a nossa oração. Filho, eu vou orar aqui pela caixa dos missionários e o livro de necessitados, tá? Porque aqui chama-se a Arca da Aliança, né? Ele simboliza a oração dos santos, tanto de lá como daqui. E aqui nós temos um livro de pedidos também, que já perdura conosco há mais de 15 anos. E graças a Deus muitas pessoas já foram contempladas, muitas já partiram para a glória, né? Muitas tiveram suas bênçãos e não voltaram para agradecer, mas está diante de Deus, né? E nós cremos que Deus faz as proezas, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque podemos falar do renovo, falar do Evangelho, Senhor, com autoridade, com sabedoria que Tu nos dá. Ó Senhor, olha, Senhor, para esses nomes que aqui estão, tanto no livro, quanto nesta Arca da Aliança, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que Tu faz proeza, Pai. Tu sabemos que Tu visita o coração contrito. Tu vê, Senhor, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que Tu opera maravilhas. E aqui está, Senhor, a Arca da Aliança, com os necessitados que não deixamos de orar nem de dia nem de noite. Oramos de todo momento, assim como nesse livro, Senhor, de necessitados. E nós aguardamos, ó Pai Santo, a Tua providência para cada nome. Pai, quero Te pedir em particular, pelo meu irmão Wesley, Senhor, nesse seu tratamento, Pai. Esse seu tratamento de quimioterapia, Pai, nós cremos na vitória. Nós colocamos toda noite, Senhor, o nome dele diante de Ti, Senhor, e queremos ver essa bênção, Pai. Trabalha, Pai, poderosamente, Senhor, aonde tem essa infecção, onde tiver, Senhor, seja, Pai, aniquilada, Pai, com a Tua mão, com o Teu braço, Senhor, assim, Senhor, como Tu fizeste no passado, como Tu fazes no presente, como Tu vai fazer no futuro, Senhor. Nós cremos num Deus poderoso, naquele que faz, Senhor, naquele que diz haja, naquele que diz faça-se. Nós cremos nesse Deus, Criador, Senhor, e nós somos obra, Senhor, nós somos coroa da Tua criação, Senhor, e por isso estamos aqui, clamando ao Teu santo nome. Pai, abençoa, nós Te agradecemos por esta reunião, por esta santa ceia, por esta palavra, pelos louvores, ó Pai, pela Tua palavra lida e pela presença dos Teus filhos aqui reunidos, Pai. Nós aguardamos, Senhor Deus, o sobrenatural, nós aguardamos, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Está diante de Ti, sabemos que está no trono da Tua graça, Senhor, sabemos que Tu vai enviar esta providência, Pai, porque a vontade é Tua, a vontade quando Tu quer curar, haja cura, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e amém. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Graças a Deus.